Pastor Salomão da Paz. Livro de Lucas, capítulo de número 13. Os irmãos acharam? Disse: mas a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Agora abram Filipenses capítulo 1, 2 textos que vamos estar compartilhando em 2 livros diferentes. Versículo 9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Diga para o seu irmão: vivendo o discipulado, a essência de uma vida prática. Vivendo o discipulado, a essência de uma vida prática. Jesus, ele fala no livro de Lucas que nós lemos sobre o reino, e ele nos dá uma ilustração mostrando que este reino, ele é como uma medida, uma porção de um fermento. E a gente pensa que este reino, ao ser distribuído, como ele fala aí, que uma mulher escondeu. E nesse texto que nós lemos, ele explica pontos que eu queria compartilhar com você, para que você pense um pouquinho sobre esse tipo de reino que Jesus queria que pudesse ser revelado quando ele veio aqui aos seus discípulos e a nós hoje. Ele disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Diga para o seu irmão: eram 3 medidas. E as 3 foram levedadas. A essência e a ação deste fermento, de forma em que fora distribuída e escondido por essa mulher em 3 vasilhas diferentes, mas que não houve como haver um crescimento, não houve como haver uma forma de levedar, somente uma ação de forma espontânea da multiplicação, do crescimento destes 3 recipientes que receberam a mesma essência. Houve uma única manifestação. Diga assim: Deus quer que haja em nós uma única manifestação. Mas talvez você pense: mas pastor, por que há distinção, a diferença de pessoas? Um recebe mais, outro recebe menos. Talvez você não consegue entender, né? A medida da manifestação é proporção com a qualidade daquilo que nós recebemos. A semente, ela deve ser única. Aquilo que deve ser semeado deve ser único. Os recipientes podem ser diferentes, mas aquilo que deve ser distribuído deve ser único, exclusivo. E aquilo que tem sido derramado aqui nessa noite é algo exclusivo, porém a manifestação é pessoal, porque de acordo com aquilo que você está vivendo, você receberá de acordo com a medida da sua fé. E esta manifestação de discipulado e de essência só haverá em você de uma forma genuína, se você estiver receptível, se você estiver desejoso, se você estiver permitindo que esse Espírito que está derramando sobre você, faça em você aquilo que Deus quer de fato fazer, a que haja um crescimento através da sua vida espiritual. As vasilhas eram distintas, eram 3 vasilhas, mas todas as 3 houve uma manifestação única, houve um crescimento.
Porque o reino de Deus é assim, irmãos. O reino de Deus tem que produzir em nós algo que possa nos levar a estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso que eu falei aqui no início, quando eu perguntei com relação a isto. O povo perece porque falta conhecimento. E o reino de Deus é revelado de forma que nós possamos estar recebendo conhecimento, ainda que de forma paulatina, ainda que seja de forma lenta, ainda que o saber por nós ainda revelado, ainda seja como o apóstolo Paulo diz, que ele está sendo refletido de glória em glória. Ele diz em parte, eu estou profetizando. Porque de fato, em parte eu conheço, eu não sei tudo. Ele diz que, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque Deus vai nos dar a revelação plena quando chegar o dia. Mas enquanto estivermos aqui, aquilo que é necessário tem que haver em nós, irmãos. O reino tem que estar em nós. E como eu posso viver esse discipulado como sendo a essência da minha caminhada? Filipenses, nesta carta, o apóstolo Paulo, ele menciona algo que é muito interessante. Que todos recebam da graça do amor de Deus, que seja cheio plenamente do gozo, da alegria pelo serviço do seu reino. Aos Filipenses, esta carta é marcada de amor espiritual à igreja, cheia de gratidão, e que de uma forma Paulo tenta nos mostrar e como deve ser o coração daquele que está vivendo este evangelho. Qual o sentimento que vem ao nosso coração quando nós lembramos, pensamos no momento desta igreja? No versículo 3 desta carta, a gente consegue ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vocês. Paulo, ele diz, eu sou grato, e eu estou mencionando isto aqui em carta. E ele diz, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. A memória que o apóstolo Paulo conservava da igreja era de um sentimento de gratidão a Deus pela comunhão, por aquilo que ele estava vivendo, por aquilo que Deus estava fazendo através deste povo. E qual o sentimento que você tem com relação a esta igreja? O que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que nós que somos esta igreja, a igreja da última hora, possamos influenciar as pessoas para que este reino chegue e haja um crescimento e haja uma multiplicação da graça de Deus, que pelo conhecimento da verdade você alcançou, eu tenho alcançado. O que nós precisamos fazer? Eu pergunto. Existem alguns aspectos que eu estou fazendo do raio-x daquilo que nós estamos por igreja vivenciando, e às vezes eu paro e converso com algumas pessoas e tento ter esse retorno para que possamos assim ministrar e trabalhar dentro da nossa necessidade. Quais são as carências que nós temos? O que nós precisamos trabalhar, irmãos, como igreja, para que possamos alcançar aquilo que Deus realmente pela cruz, Ele pode através de Jesus nos dar de graça esta salvação. Qual tem sido o coração desta igreja? O discipulado aplicado gera em uma igreja comunhão, goinonia, relacionamento, comunhão. Nós tivemos um encontro de líderes e ali quando acabou o encontro, todos felizes ali, estivemos durante a parte da madrugada orando, compartilhando de algumas coisas, e ao terminar, voltarmos, teve pessoas que vieram a mim e disseram, pastor, vamos fazer isso mais vezes, porque é bom estarmos juntos.
Mas nós precisamos, irmãos, trazer as pessoas para perto, para que elas possam sentir isto, esta alegria, esse desejo de estar juntos. Isso não é somente para a liderança, isto é para a igreja. A igreja está promovendo muitas vezes atividades para mexer com o seu coração. Você não percebe isto? A comunhão. Discipulado aplicado gera na igreja a ideia de relacionamento de família, que nos traz maturidade. Veja no versículo 5, diz assim, do capítulo 1, ele diz assim, versículo 4 e 5, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja que o apóstolo está dizendo que ele faria, ou estava fazendo súplicas a Deus, e de uma forma de gratidão, porque ele fala que desde o primeiro dia até aquele momento, ele estava vendo que havia uma doação, havia uma entrega, havia um envolvimento da igreja do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente nota que tem pessoas assim, que se faz no culto no sábado, no domingo, não tem vontade de estar juntos. Se promovermos uma atividade, se for uma festa de 3 dias, sexta, sábado, domingo, alguém pode até dizer, não, mas 3 dias, eu vou escolher um dia para me estar. Para que isso? 3 dias de festa. Aí uns vão num dia e outro não vai. Mas se for para trabalhar, eles vão todos os dias, chovendo ou não. Por que nós somos assim? Estou dando aqui um exemplo, não estou dizendo que os irmãos aqui estão fazendo, mas a gente observa que existem igrejas que são assim. Porque não há essa vontade? E o apóstolo Paulo, ele fala assim, que era algo que ele estava fazendo como gratidão. Ele diz, eu estou fazendo isso sempre com alegria. São súplicas por vocês, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Havia uma constância do povo de Deus. O que nos impulsiona a estarmos aqui? É uma escala? É a comunhão que nós temos, o prazer de estarmos juntos para adorarmos a Deus, olhar e ver o nosso irmão e dizer que bom que você está aqui, olhar e perceber que existem pessoas que estão lá fora, que não podem estar aqui porque o Evangelho ainda não alcançou, mas que nós temos no nosso coração o desejo de convidá-los e dizer, olha, vamos participar, porque Deus está fazendo algo tremendamente em nosso meio. E compartilhar com essas pessoas que não conhecem Jesus as nossas experiências e contagiá-las a esta fé que nós recebemos da parte de Deus. É isso que precisamos fazer. Às vezes nós falamos de futebol, falamos de novela, falamos de filme, falamos de tipo de comida, de experiências de novo prato que foi feito com a vizinha, e conversamos sobre tantas coisas, mas não temos a coragem de falar de Jesus, não temos a disposição de dizer às pessoas, existe um mover de Deus no meio do nosso povo, vai, esta causa, esse problema, Deus vai te orientar, Deus vai responder como você vai solucionar esse problema, porque a palavra do Senhor tem sido ministrada para gerar fé, e a fé é algo pessoal. De repente a pessoa não tem muito conhecimento bíblico, mas quando ouve uma palavra de fé, ela recebe, e em um espaço tão curto de tempo, você fica olhando e diz, mas como essa pessoa chegou aqui e já recebeu esta bênção, eu já estou há tanto tempo e não estou recebendo. Porque as pessoas, quando elas vêm e dizem, essa palavra foi para mim. Este pastor, ele não me conhecia, ele toma posse, e aí pela fé, aplica isso no coração, e Deus responde, para que essas pessoas possam estar voltando mais vezes. De repente Deus não está respondendo ao seu coração, ao seu anseio, porque você não está vindo com alegria, com prazer, e Deus está querendo que você comece a se envolver na obra, para que haja em você uma disposição voluntária, e existe em você uma gratidão por tudo quanto Deus é, e por tudo quanto Deus quer fazer através de você, para o serviço do seu reino. Que tipo de vaso tu és? O fermento tem chegado até você?
tem crescido. Esta vasilha, esse recipiente da multiplicação. Porque o exemplo que Jesus deu aí mostrando, porque Jesus queria dizer que haja em nós todo o tempo um crescimento. E que não tem como essa semente ser semeada, colocada num coração e ficar ali, por mais que esconda, por mais que alguém esteja tentando sufocar, mas tem que haver crescimento. Os problemas vão vir, mas vai haver crescimento, as dificuldades vão aparecer, mas Deus está com você, a palavra chegou até você e há de manifestar. É isso que Deus está dizendo, Jesus falando. A mulher escondeu, ela guardou. A aplicabilidade, você tem que guardar. O reino de Deus é isto, é você tomar posse, é guardar no teu coração. Davi disse: escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O reino de Deus está todo o tempo levando você a ações e desafios. Você é provado todo o tempo, meu irmão, e você tem que viver como vencedor. Não dá para estar todo o tempo chorando, resmungando. Levanta a cabeça, o reino de Deus está em você. Tome posse deste reino. Amém. Glória a Jesus. Receba esta palavra, mas tenha cuidado com as estratégias. Não permita que as coisas desta vida e o enredo de Satanás, que sempre está trabalhando de uma forma tão sorrateira, trabalhando para tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Tome cuidado. Receba a palavra, guarde ela. Receba esta palavra profética em nome de Jesus. Cuidado com as estratégias malignas para quebrar a comunhão do corpo. Gálatas 5 vai dizer o seguinte: e quando nós observamos no versículo 20 e 21, o mesmo apóstolo diz o seguinte: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já lá no passado, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Veja que há uma preocupação do apóstolo pelo Espírito, a mostrar que havia também nesta manifestação que o Espírito trazia para a sua igreja, e traz todo o tempo, mas existe uma preocupação para que não venha a inveja, para que não venha algo de uma forma que as pessoas possam olhar um para o outro e de repente ficar triste porque não recebeu determinada coisa, mas você tem o mesmo direito de recebê-las. Porque como nessas 3 vasilhas que recebeu da mesma essência, as 3 cresceram, irmãos, há espaço para crescimento, há espaço para a manifestação de Deus através dos ministérios, através dos dons. Não tem por que você se preocupar com o dom que Deus está dando para o irmão, pelo crescimento de um irmão. É para você orar e dar graças a Deus porque o irmão está crescendo. Você vê como João Batista, que disse que ele cresça e que eu diminua. É esta, irmãos, a manifestação de Deus. É a ação de Deus no discipulado. E que nós como corpo estamos trabalhando todos para o mesmo propósito, o mesmo objetivo: Deus ser glorificado.
Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo quer manifestar em você, Cristo quer manifestar em mim, Cristo quer manifestar no presbítero, Cristo quer manifestar neste presbítero, o presbítero Cláudio Ricardo, Cristo quer manifestar nos ministérios, Cristo quer manifestar na vida das crianças, Cristo quer manifestar na vida dos diáconos, Cristo quer manifestar na vida de você que não tem cargo nenhum, porque há uma posição no mundo espiritual para que você possa exercer a liderança. Seja este que se coloca como sendo servo, instrumento de Deus, para assumir a dianteira no lugar onde Deus te confiou. Quem sabe é o intercessor. Quem sabe eu estou aqui pregando porque você está orando, intercedendo por mim. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo você orando pelo pastor. Você não tem cargo nenhum, mas você está vendo que Deus está falando no teu coração. Eu posso fazer alguma coisa, e eu faço, e Deus está sabendo o que eu estou fazendo. Talvez o pastor não saiba, talvez o líder do ministério não saiba, mas eu estou fazendo uma grande obra, porque é aquilo que eu faço para o meu Deus, eu faço com todo o meu coração. Talvez alguém despreze aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo com todo o meu coração, e vejo que é uma grande obra, porque talvez ninguém queria fazer, ninguém está fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo com o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso. Deus está vendo. Então não se preocupe, porque há espaço neste reino. Viva esta realidade, tenha determinação. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você sabe como liderar ou como viver diante desse desafio? Você está fazendo uma grande obra. Alguém pode até dizer que não, ou que talvez podia ser até melhor, outro até está fazendo isto, mas Deus confiou em você. Pratique aquilo que você está recebendo nesta noite, em nome de Jesus. Relacionamento profundos. Versículo 7 do capítulo de Filipenses. Ele vai dizer: pois vos tenho em meu coração. Ele fala de comunhão profunda, sincera. Ele fala de laços de amor, afeto. Ele fala de misericórdia. Como você está se relacionando com o seu irmão? Como tem sido este contato que você tem diário com essas pessoas que estão à sua volta? Talvez você não tenha conseguido trazer ninguém este ano para ouvir a palavra. Talvez você não tenha conseguido ganhar uma alma ainda para Jesus, sendo este que o Senhor confiou para você manifestar a graça de Deus salvadora. Talvez você aceitou Jesus e você esteja pensando: mas eu nunca ganhei uma pessoa para Cristo. Quantos anos de evangelho eu estou? Eu não consigo evangelizar. Você já parou para pensar qual é o bloqueio? O que é que está acontecendo na sua vida que você não consegue crescer, fazer com que este reino realmente haja uma manifestação? Porque houve uma distribuição. Esta mulher colocou ali o fermento em 3 vasilhas distintas, mas as vasilhas cresceram, houve uma multiplicação. Era um punhado só, mas ela distribuiu, ela escondeu em 3 vasilhas. Isso quer dizer que ela tinha um propósito, mas sem ela perceber. Talvez quando ela voltou, ela viu que aquilo que ela tinha guardado, talvez dentro da visão, daquilo que você pode guardar por zelo, dizendo: eu vou guardar isto porque isso é importante. E você, sem esperar, sem perceber, você guardou. E os anos passaram, e você ficou pensando: mas por que isto não houve um crescimento? Existem coisas, meu irmão, que só Deus vai te responder. E Deus quer nesta hora levar você a perceber que você precisa se relacionar com Ele.
Porque não é normal, irmãos. Não é normal que você pegue uma semente, plante em uma terra boa e essa semente não germinar. Se a terra é boa, a semente tem que germinar. Se não germinou, é porque, quem sabe, você precisa adubar. Quem sabe você precisa regar. Quem sabe você precisa tirar à sua volta o mato, aquilo que está sufocando a semente, para que o sol bata, para que quando vier a chuva molhe. E o que você está fazendo com a semente que você está recebendo? O reino de Deus é como um fermento que foi distribuído por uma mulher. Jesus compara que escondeu em 3 medidas diferentes. E ambas cresceram por igual. Cresceram, multiplicando-se. Tenha determinação. Busque relacionar-se. Porque existe uma lei da semeadura, Filipenses 1. Ele nos dá, irmãos, a noção exata. E como nós podemos ter essa percepção? Como podemos viver de uma maneira que possamos multiplicar? E aí ele vai dizer aqui que existe uma lei de semeadura. Ele diz no versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da santidade que tenho de todos vocês na terra. Na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Há um crescimento, todos participam da graça, do plano de Deus de redenção. Há um contagiar desta igreja, há um envolvimento daquilo que foi ministrado, que ainda que o apóstolo Paulo pudesse viver em perseguições e ser preso, a igreja não parava. A igreja não depende, irmãos, exclusivamente de um, pois a igreja é um corpo. A igreja não pode parar, ninguém é insubstituível. Quando nós recebemos e vivemos isto, a igreja vai estar vivendo, militando o reino todo o tempo. Por isso nós estamos guerreando as guerras do reino aqui, pois somos representantes deste reino. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isto. Ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Cristo rogasse por nós. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós representamos Cristo. Por isso precisamos viver este discipulado. Porque quando nós estamos ensinando a outros a viver isto, estão dispostos a sofrer pelo Evangelho, estão dispostos a viver fadiga, estão dispostos a viver perseguição, estão dispostos a viver conflito, embates, para glorificar o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo estava disposto. Por isso que no final ele disse, combati o bom combate. Irmãos, as lutas podem vir, mas no final tudo acaba bem. E você vai ver que aquela batalha, aquela luta contribuiu para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e você vai viver na expectativa do próximo,
embate que vai surgir, porque você não vai baixar a guarda, porque você sabe, conforme está lá na carta de Efésios, né, quando ele faz ali a menção, o apóstolo fala no capítulo 6, quando ele começa a descrever, no versículo 10, sobre as armaduras de Deus. Ele fala sobre todas a armadura, mas ele diz, no final de tudo, permaneceis firme. É isto. Você não baixa a guarda. Você sabe que a luta vai passar, mas virá outra, mas você está fortalecido, e você sabe que você venceu outras batalhas, e que aparecer, Deus é contigo. Lembra de Davi? Davi, quando viu lá Golias, e viu o povo, o exército de Israel temendo, e aquela zombaria toda, ele vai e apresenta-se a Saul lá, e ele diz, olha, eu já venci o urso, venci leão. Um jovem, mas que vivia de fé, e que olhava para as batalhas que ele pôde vencer, para apontar que por mais que surgissem desafios maiores, o mesmo Deus que o livrou, livraria desses desafios maiores. No caso daquele gigante que manifestava ali, querendo afrontar o povo de Deus. Quais são os gigantes que têm surgido na sua vida? O que tem impedido de você avançar? O que tem impedido de você viver este discipulado diante de uma vida disciplinada para a glorificação do nome do Senhor? Deus me deu uma palavra disciplinado para discipular. Estava essa semana à noite inquieto, e às 2h45 me despertei e fiquei, Senhor, por que isto? E fui orar, falar com Deus, e após falar com Deus, Deus me deu a palavra disciplinado para discipular. Você só pode discipular se você for disciplinado. Não adianta você querer que as pessoas sigam este evangelho, este reino que você acredita que existe, mas se você não viver, se você não tiver uma vida de disciplina, Deus não vai fazer em você nada. Tem que haver disciplina. A disciplina leva você à constância. A disciplina leva você a um viver prático de oração, a leitura da palavra, a estar nos cultos, a estar na escola dominical, a estar conversando com as pessoas durante todo o tempo. Quando você sair, você ora e pede a Deus a oportunidade para falar do amor dele. A disciplina leva você a viver com os pés na terra, mas com sua mente ligada aos céus. Leva você a viver em espírito, leva você a ter sensibilidade, e você vai entrando nesse mundo espiritual, e começa a acontecer de via semeadura. Quando semeamos amor, a misericórdia nos será doada no caos, nas prisões. Confirmação deste evangelho que Paulo estava falando, resposta automática do rebanho. Cuidado com a síndrome do Elias. Senhor, só eu fiquei. Você pensa que é só você que está passando por lutas? Você pensa que muitos estão só vivendo um mar de rosas, alegria? Irmãos, você não sabe quantas lutas seu irmão está passando, mas está de pé. Talvez o seu problema seja tão grande, e você está achando que é suficiente. Não, é aquilo que lhe dá ocasião para você viver em sua casa enclausurado, achando que não pode ser feito alguma coisa. Pode ser feito. Se coloque diante do Senhor, e Ele vai dizer o que você vai fazer. Ele vai dizer como você resolver esse problema. Não adianta você ficar em casa esperando que Deus fale com você em casa. Você tem que se relacionar. Você tem que sair das quatro paredes, porque Deus quer usar pessoas como Deus quer usar você. Fraco, diga como fala Joel, digo fraco, eu sou forte. Irmãos, quantas das vezes eu fiquei, meu Deus, que situação, e não tem com quem conversar, irmãos. E aí eu fui para os pés do Senhor, e o Senhor me faz, Paulo, citar
ecoando dentro de mim. Quando eu era menino, eu brincava como menino, corria como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então eu tenho que pensar o quê? Sou homem. Não posso estar chorando todo o tempo, não. Engulo o choro, como o papai dizia. Meu pai dizia assim. O velho Daniel, quando ele dava uma pisa na gente, que ficava a noite toda, ele disse, engula o choro. Não tem por que ficar muito tempo, não. A dor já passou. É igual uma criança. Eu me lembro que a Rebeca, pequenininha, pastoreava em Maceió, e Rebeca bem novinha, acho que ela tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, e eu fechei a porta do quarto, e de repente a Rebeca estava do lado de fora. A Rebeca já estava caminhando, ficou do lado de fora do quarto, botou a mãozinha entre a porta, e eu fechei a porta com o dedo dela dentro. Irmãos, naquela hora, eu peguei Rebeca com o dedo bem fininho, amassado o dedo todinho, levei, corri para uma farmácia mais próxima. E quando eu cheguei lá, eu estava chorando mais do que a Rebeca. E o farmacêutico disse, pare, pai, porque o senhor desse jeito só vai piorar a situação. A criança, quando ela machuca o dedo, é só naquela hora. Aquela dor passa e ela não vai mais lembrar daquela dor. Mas se o senhor continuar desse jeito, ela vai continuar chorando até amanhã. Pare, que ela vai parar. Eu parei de enxugar meus olhos, fui ao canto, enxuguei as lágrimas, tentei evitar dela ver, fiquei bem, legal. Daqui a pouco a Rebeca estava sorrindo, o dedinho dela amassado e pronto. Eles botam o gelinho, não tem nada para fazer, bota o gelinho, que aí não tem nada para fazer, e daqui a pouco volta o dedo normal. Eu voltei pelaquela palavra, Maria de primeira viagem, voltei e levei ela para casa, mas a partir daquele dia todos os cuidados eram dobrados, para que a Rebeca não fosse machucada, porque eu sei quanto eu sofri naquele dia. Irmãos, Deus não quer nos ver sofrendo. Deus é Pai, Deus nos ama. Por isso Ele está trabalhando em nosso coração, nos trazendo esta palavra nesta noite. Nós precisamos viver esta essência, essa liberdade deste reino que nos alcançou, porque através desta misericórdia e graça que veio do Senhor para nossas vidas, nos leva a vivermos um evangelho de constância, seja nas lutas, seja nos momentos de alegria. O Senhor está conosco todo o tempo. Ele está dizendo, calma, tudo vai terminar bem. Aleluia. Viva isto. Viva semeando. Não queira viver abandonado, isolado. Versículo 8 do capítulo que nós lemos, do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Não é bom viver isolado, não é bom viver afastado. A saudade, que é uma palavra que nós temos, e os europeus não podem viver isto. Nós falamos de saudade, em outras línguas essa palavra não existe. Quando você fala em saudade lá para fora, eles não têm, aquele povo europeu não tem esta cultura que nós temos, de sentir a falta, a ausência, de uma forma tão forte, irmão, que descrevemos isto. Ele não tem na língua deles, mas nós temos, porque nós somos diferentes, nós somos um povo que gosta de estar juntos. Mas também, por outro lado, o diabo, sabendo disso, trabalha para nos afastar. E quando nos afastamos, criamos uma muralha tão grande que, para poder derrubar este muro, só pela graça e só pelo poder de Deus, para que possamos vencer como nordestino que somos, esse sangue quente que temos, mas que precisamos dobrar-se aos pés da cruz, porque não existe temperamento que não seja transformado, se não for pela ação do Espírito Santo, se não for pela graça e misericórdia de Deus em nós, que nos faz estarmos revendo os irmãos, e dizendo, eu te amo, meu irmão. Ali foi algo que Satanás colocou em nosso meio. Não era para estarmos vivendo assim, não, porque somos um povo só, somos uma família, somos cidadãos dos céus. Não viva isoladamente. Busque amar, tenha discernimento, amor pelo conhecimento e discernimento. Versículo 9, Paulo, ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo está dizendo, eu faço a oração para que este amor aumente em vocês. Paulo percebia que precisava orar para que o povo estivesse aumentando mais e mais em amor. Porque, irmãos, quanto mais amarmos, mais vamos nos doar.
Quanto menos amarmos, menos vamos nos doar. E isto é uma barreira. O diabo, ele quer isto, que as pessoas deixem de viver este amor. E para finalizarmos, irmãos, priorize as coisas excelentes. No versículo 10 ele diz: para que possa aprovar as coisas excelentes. Sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O apóstolo Paulo está falando de algo, irmãos, que deve existir em nós: sinceridade, não fingimento. Pastor, mas eu não amo essa pessoa. Irmãos, se amarmos quem somente nos ama, de que vai adiantar, irmãos? De que vai adiantar? Se nós amarmos somente quem nos ama. Você imagine se Jesus amasse somente aqueles que amassem a Ele. Ele morreria por uns e por outros não. E eu pergunto: você estaria salvo? Você ama ao Senhor de verdade? O Senhor teria morrido por você? Mas Paulo, ele enxerga algo além. Ele diz assim: sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Viva esta palavra, pratique esta palavra, permita que o Espírito do Senhor que falou ao seu coração nesta noite renove as suas forças. Eu quero fazer uma oração encerrando. Não vamos dar os avisos, vamos colocar no grupo. Nossa hora chegou, mas eu quero orar por você. Eu quero apresentar, não precisa vir aqui na frente não. Eu quero apresentar você diante de Deus, como você tem vivido essa essência deste evangelho, deste discipulado, como vive você. Você tem contagiado pessoas? Você tem atraído pessoas para o reino de Deus, ou você tem afastado as pessoas deste reino? Você tem tentado viver este evangelho a ponto de levar pessoas a crer conforme diz as Escrituras? Ou você tem sido esta pessoa que tem tido dificuldade de falar do amor? Feche seus olhos, fala para Deus nesta hora. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Nós tivemos um encontro chamado Mais de Deus para Vencer. Estivemos com os líderes ali conversando, orando, compartilhando coisas de Deus. E nesta noite eu quero compartilhar com você nesta hora o privilégio que eu tenho de poder dizer a você nesta noite: há algo novo vindo da parte de Deus para esta igreja. E você está recebendo nesta noite uma porção de Deus para levantar você, levar você a estar todo o tempo lutando por este evangelho. E esta medida nesta noite de fermento, da semente, né, do reino, para crescimento da tua vida. Você é esse recipiente, você é esta vasilha que está sendo nesta noite repartida, representada, e a semente, e este recipiente que está sendo colocado sobre você é a mesma coisa que os irmãos estão recebendo. É a mesma, é o mesmo conteúdo, é o mesmo fermento para crescimento. Não há diferença, é a qualidade, é a mesma. Só que como você, que recebe nesta hora, permite, você vai crescer. Eu profetizo em nome de Jesus que a tampa desta panela agora está sendo aberta. Eu profetizo em nome de Jesus que esse recipiente não está mais fechado, mas está aberto para receber algo novo de Deus, e vai haver um crescimento em nome de Jesus, a ponto de você ficar olhando e dizer: como o Senhor fez isto, louvado seja o nome do Senhor. Eu vivi dias difíceis, eu vivi sem esperança, mas a partir de hoje eu estou com um novo ânimo, minha fé restaurada, porque agora a tampa desta vasilha agora foi tirada, o peso que havia sobre mim, em nome de Jesus, saiu agora, e agora eu vou crescer, porque este reino é para haver um crescimento, a palavra é para germinar no seu coração. Senhor, esta palavra, meu Deus, é para o teu povo, é para quem crê, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Deus,
que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Senhor, eu creio que o Senhor já fez isto lá no passado, mas o Senhor quer fazer isto hoje, Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, mas existem pessoas, Senhor, que não estão dispostas, Senhor, a ainda abrir seu coração, estão presos ainda às coisas deste mundo, Senhor. Por isso não há um crescimento, por isso não há disposição, por isso não há vontade, Deus, de mergulhar, porque só se abastece quando chega na igreja. Mas Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que esta pessoa, Senhor, ela vai começar a dormir, e ela vai ser inquietada pelo Teu Espírito Santo, ela vai acordar na madrugada, Senhor, como aquela mulher que eu estava indo comprar pão, e falava aí do Teu amor, e ela disse, eu não estou conseguindo levantar, eu não estou conseguindo acordar, eu dormia, eu orava, mas não consigo orar, e quando eu comecei a falar daquilo que Deus estava fazendo, ela disse, eu quero viver isto, eu vou voltar a buscar ao Senhor, eu vou orar. Eu disse, no dia que eu coloquei o coração e disse a Deus que queria, Deus me acorda. Deus faz isso com qualquer um que quer, qualquer um que se coloca dizendo, Deus fala comigo, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. E você começa a viver isto, experiências únicas, porque o Deus é um Deus pessoal. É um Deus que quer se revelar onde você está na sua casa, mas é um Deus que quer lhe usar onde você estiver. Eu oro, Pai, contagia, Senhor, contagia a tua igreja, Jesus, enche com gozo, com alegria da tua salvação. Eu repreendo toda a obra do diabo, todas as palavras negativas, quita estes ouvidos que estiveram ouvindo, Senhor, que esta pessoa é imprestável, que não tem mais jeito, que esta pessoa não vai conseguir vencer. Meu Deus, que todas as palavras malditas que foi dita, ó Senhor, em nome de Jesus eu repreendo e ministro sobre esta vida alegria, que essa pessoa te sirva com todo o coração, porque não existe ninguém desprezíveis aos teus olhos, Senhor. Os teus olhos estão sobre todos, e eu ministro, Pai, a paz sobre este coração. Eu oro a Ti, desejando nesta noite, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém.